Desde que perdi meu filho Guilherme há 3 anos, o Dia dos Mortos se tornou algo mais do que uma tradição para mim. Não é apenas sobre honrar sua memória, mas manter uma conexão com ele, mesmo que fosse o menor sinal. Todo ano eu fazia questão de montar a oferenda mais detalhada e significativa possível. Seus brinquedos favoritos, fotos nas quais ainda tinha aquele sorriso travesso e sua comida preferida. No fundo, eu sempre guardava a esperança de sentir sua presença. Durante o ano todo eu falava ou tentava falar com ele. O ano inteiro eu pedia desculpas por não ter feito algo mais. Dizia que quem deveria ter morrido era eu, que isso seria o justo. O Dia dos Mortos era o único momento do ano em que eu sentia que deveria me esforçar mais, pois imaginava que estaria mais próxima dele. Naquele ano de 2021, a oferenda era maior do que nunca. Lembro-me bem das minhas amigas me dizendo que talvez aquilo me fizesse mais mal do que bem, mas eu sentia que precisava fazer. O primeiro encontro estranho aconteceu na tarde do dia 1 de novembro, enquanto eu organizava as velas ao redor da fotografia do meu menino. Lembro-me de como uma brisa fria atravessou a casa, apagando 2 velas. Fiquei imóvel, tentando entender de onde vinha o vento. Fechei todas as janelas e portas, mas o calafrio persistia. Ao acender novamente as velas, ouvi um leve sussurro. Parecia um mamãe, como ele me chamava ao acordar. Virei-me imediatamente, mas não havia ninguém. O silêncio se tornou pesado e passei o restante da noite em claro, esperando que algo mais acontecesse, mas nada. O segundo encontro foi ainda mais perturbador. Naquela noite, enquanto organizava mais flores de cempasúquio, o ar se encheu de um aroma que eu não reconhecia. Não era o doce perfume das flores nem do incenso. Era algo úmido, como terra recém-remexida. Tentei me distrair, pensando que talvez viesse do jardim, mas ao me abaixar para acender outra vela, senti uma pequena mão sobre meu ombro. Meu coração parou por um segundo. Virei-me lentamente e, pelo reflexo de uma das fotografias, vi o que parecia ser a sombra de uma criança pequena parada atrás de mim. Fechei os olhos e respirei fundo, repetindo que era apenas minha mente me pregando uma peça, mas ao abri-los o cheiro havia desaparecido e a casa estava de volta ao normal. Naquela noite chorei entre medo e esperança, sem saber se deveria rezar ou fugir. Mas o último encontro, esse é o que jamais poderei esquecer. Não sei se houve um recado da parte dele naquele primeiro encontro, e não sei se o entendi bem, mas durante todo o ano seguinte, eu me dediquei a pedir a Deus que o devolvesse, que me deixasse estar com ele, nem que fosse por um instante. Ofereci a minha vida todas as noites ao Senhor, porque eu não a merecia, porque já não queria vivê-la sem meu filho. Era a madrugada do dia 12 de novembro de 2022, e a casa estava em completo silêncio. Decidi me sentar em frente à oferenda e falar com Guilherme. Contei-lhe o quanto eu sentia sua falta e o quanto eu desejava vê-lo, nem que fosse só um momento. As velas tremularam como se respondessem. Senti um nó na garganta e meus olhos arderam de tanto segurar as lágrimas. De repente, um barulho forte veio da porta principal, como se alguém a tivesse empurrado do lado de fora. Levantei-me num salto, com o coração retumbando no peito. Caminhei lentamente até a porta, mas antes que pudesse alcançá-la, outro golpe ainda mais forte ecoou. Desta vez, uma rajada de vento gelado atravessou a sala, apagando todas as velas da oferenda. A escuridão caiu de repente, e o único som era o da minha respiração. Quando a luz voltou, eu não estava sozinha. Diante da oferenda, uma pequena figura se desenhava. Não sei como explicar. Eu podia ver sua silhueta ali na escuridão. Eu sabia que havia algo ali parado. Sabia que era a silhueta do Guilherme. Seu cabelo desarrumado, sua camiseta favorita, mas sua expressão... A expressão que eu conseguia adivinhar na escuridão era diferente. Não era o sorriso de sempre,
caloroso que eu me lembrava, mas uma mistura de tristeza e desespero. Ele deu um passo à frente, levantando uma mão que não parava de tremer. Por favor, deixe-me ir. Não sei como explicar, mas ouvi isso dentro da minha cabeça. Sua voz estava em mim. Antes que eu pudesse me mover ou me aproximar para ver se ele realmente estava ali, vi sua sombra se desvanecer. Em seu lugar, apareceu uma figura muito alta e escura, sem forma humana. Uma figura que parecia crescer e crescer até alcançar o teto. As luzes da rua piscaram e num piscar de olhos tudo desapareceu, como se a luz que filtrava pela janela tivesse apagado tudo. Corri para acender novamente as velas da oferenda. De repente, tudo parecia normal novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado. Desde aquela noite, guardei a oferenda com um respeito ainda maior e entendi que há coisas que é melhor não invocar, por mais puro, por mais bonito, por mais positivo que seja esse desejo. Primeiro devo mencionar que meu nome é Lorena, e há muito tempo queria compartilhar algo que aconteceu há 29 anos. Sempre nos lembramos do que aconteceu com um irmão do meu pai. Vejam, isso ocorreu quando eu tinha uns 3 anos. Minha mãe e minha família nos contaram essa história, já que eu mesma não lembro. Meu tio Manco, como o chamávamos carinhosamente, era um homem muito trabalhador e, embora não soubesse ler nem escrever, era muito habilidoso no negócio da família. Ele nunca se casou nem teve filhos, mas sempre foi muito carinhoso com todos, especialmente com os sobrinhos. Ao meu irmão, que era um bebê, ele chamava de meu pequeno. Um dia, meu tio ficou doente, e por mais estranho que parecesse, os médicos nunca conseguiram entender a causa de seus problemas. Ele passou por várias cirurgias sem sucesso. Era um homem gordinho, mas com o tempo acabou ficando pele e osso. Para minha pobre avó, era devastador ver seu filho naquela condição, e nenhum tratamento parecia ajudar. Pelo contrário, tudo só piorava. Ele ficou assim por quase 1 ano e sua situação só piorava. Minha família, originária de Feira de Santana, mas residente em Salvador há algum tempo, tinha certas crenças. Então decidiram contatar uma bruxa conhecida na antiga cidade. A mulher foi até a casa da minha avó, examinou meu tio e pediu para ser levada ao cemitério mais próximo. Quando chegaram lá, sem dizer uma única palavra, ela foi até uma sepultura, de onde retirou uma foto e um boneco cheio de alfinetes. A foto era do meu tio de costas e tinha uma frase escrita: "Se você não é para mim, não será de mais ninguém. Te dou 1 ano de vida." A data indicada era do mês de outubro. Naquele momento, já estávamos em setembro, quase 1 ano depois que seus problemas começaram. Eles voltaram para casa e a bruxa disse que o mal que tinham feito ao meu tio estava muito avançado e que infelizmente já não havia nada a ser feito. Em um momento de raiva, minha avó pediu que devolvessem o mal a quem o fez, mas meu tio se recusou. Ele disse que mais cedo ou mais tarde, as pessoas pagam pelos seus atos. Tristemente, meu tio faleceu no dia 14 de outubro, exatamente 1 ano depois de começar a adoecer, e esse acontecimento destruiu a família. 2 anos depois, também em outubro, minha mãe, que estava a poucos dias de dar à luz ao seu 3º filho, começou a se sentir mal. Minha avó, meu pai e eu tínhamos viajado porque um irmão da minha avó estava desaparecido, deixando minha mãe com suas cunhadas na cidade. No dia 28 de outubro, enquanto estava sozinha com meu irmão, minha mãe começou a sentir que o bebê estava prestes a nascer. Ela deixou meu irmão aos cuidados da vizinha e foi para o hospital. Uma das minhas primas chegou da escola e ficou com ele.
O que vou contar pode parecer difícil de acreditar, mas foi exatamente como meu irmão contou nessa idade. Quando minha prima e ele voltaram para casa, meu irmão adormeceu e ela, ao vê-lo, também pegou no sono. Meu irmão acordou com fome e, ao não ver minha mãe e perceber que a casa estava escura, começou a chorar. Ele desceu da cama e foi para a sala, mas se assustou ainda mais ao vê-la tão escura. Chorou sem parar enquanto minha prima continuava dormindo. Então meu irmão diz que, do outro quarto, saiu meu tio Manco. Ele o pegou no colo, acendeu as luzes e disse: "Não chore, pequeno. Estou aqui com você." Meu irmão garante que meu tio esquentou leite, deu a ele para beber e ligou a TV. Antes de ir embora, disse: "Estou muito cansado, então vou dormir. Suas tias já estão para chegar." Quando minhas tias chegaram e viram meu irmão tomando leite e vendo TV, pensaram que minha prima tinha dado, mas perceberam que ela estava dormindo. Perguntaram ao meu irmão quem lhe tinha dado o leite e ele respondeu: "Meu tio Manco se levantou da cama, me pegou e esquentou o leite para mim." Minhas tias ficaram assustadas ao ouvir isso, pois meu tio tinha morrido 2 anos antes. Elas entraram no quarto e não havia ninguém. Então, perguntaram ao meu irmão como era seu tio, e ele apontou para a direita, para uma foto no topo da parede onde tinha 3 homens e disse: "É ele. Meu tio Manco cuidou de mim para que eu não chorasse." Ao ouvir isso, minhas tias sentiram uma mistura de medo, tristeza, alegria e surpresa, e não puderam evitar chorar. Como mencionei, meu tio era muito querido. Não sei se vocês acreditam nisso, mas estou convencida de que existem pessoas com más intenções que podem nos fazer mal. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, comunidade. Por incentivo da minha esposa, hoje finalmente me atrevo a compartilhar com vocês a minha experiência de forma anônima. Notei que muitos dos que dividem suas histórias mencionam algo parecido, e acho que existe uma parte de nós que prefere acreditar que perdemos um pouco da sanidade a aceitar que há todo um mundo de fenômenos lá fora que não podemos explicar. Para alguém como eu, que trabalha dirigindo precisamente de madrugada, isso se torna um pensamento constante. A cada noite, ao sair do carro, me pego pensando se dessa vez vou me deparar novamente com algo sobrenatural. Esse medo me acompanha há pouco mais de 1 ano, desde que aconteceu o seguinte. Na ocasião, eu tinha acabado de deixar um passageiro no aeroporto internacional e mal havia me afastado quando recebi outro pedido de viagem, agora para buscar alguém ali mesmo. Era um casal com cerca de 50 anos que estava indo para a rodoviária ao norte. No caminho, me perguntaram quanto eu cobraria para levá-los até a cidade para onde estavam indo, a cerca de 2 horas dali, uma área completamente rural. Dei um valor alto, esperando que recusassem, mas eles aceitaram. Assim, segui ouvindo a conversa deles enquanto atravessávamos a estrada solitária para fora da cidade. Eu teria que voltar sozinho, mas aproveitaria para ouvir um audiolivro e com o pagamento deles não precisaria terminar o turno. No fim, parecia vantajoso para todos. A cidade para onde fomos era pequena e muito isolada, mas fiquei mais tranquilo ao ver uma espécie de festa para onde aquele casal se dirigia. Eles me agradeceram e até me convidaram para jantar algo antes de eu voltar, mas apenas agradeci e tomei as ruelas até a estrada. Por confiar demais, não liguei o GPS e em algum momento acabei pegando o caminho errado. Só percebi quando vi a estrada ao longe, me afastando dela, e estava numa altura sem uma entrada próxima para retornar. Liguei o GPS, mas ele demorava a carregar, e a rua era estreita demais junto a um despenhadeiro para eu tentar dar meia volta. Continuei um pouco mais.
O único homem que vi na rua me disse que, embora a saída estivesse mais próxima voltando, seria difícil fazer a volta. Ele sugeriu que eu seguisse até encontrar uma vendinha que estaria aberta, e mais à frente, um caminho de terra que me levaria de volta à estrada. Confiei e segui. Depois de alguns minutos, avistei a vendinha e mais à frente a tal entrada de terra. O caminho estava completamente deserto, então resolvi parar e perguntar de novo, com receio de ter sido mandado para uma emboscada. Parei na loja e, por sorte, tinha um café. Perguntei se estava no caminho certo para a estrada e confirmaram que sim, que eu praticamente já tinha chegado, que logo à frente alcançaria a estrada. Fora a vendinha, a rua estava completamente às escuras. Enquanto me despedia, pensei em como seria viver num lugar onde 2 idosos podiam manter uma loja aberta de madrugada sem medo de serem assaltados. Caminhei até meu carro, que deixei alguns metros à frente, bem na entrada para aquele caminho, e vi que havia alguém dentro dele. Era uma mulher, sentada no banco do passageiro, olhando para frente, como se estivesse esperando que eu entrasse. Minha primeira reação foi correr de volta para a loja e pedir ajuda, certo de que estava prestes a ser assaltado, que tudo havia sido uma armadilha. Continuei confiando nos idosos. Desculpem, preciso de ajuda. Alguém entrou no meu carro, disse. Os 2 senhores arregalaram os olhos, claramente assustados. Como assim? Perguntaram. Há uma mulher no meu carro, no banco do passageiro, insisti. Mas você estava sozinho, disse a senhora, saindo de trás do balcão para olhar pela porta. Ao ver o carro, chamou o marido e juntos caminharam até o veículo comigo. Não havia ninguém lá, mas eu não havia ouvido a porta se abrir. Vai com ele, disse a senhora ao marido. O que aconteceu? Perguntei. Apenas entre no seu carro, disse o senhor. Eu o guio até a estrada. Olhei para a senhora esperando alguma explicação, mas ela apenas me pediu que seguisse o senhor. Ele já caminhava pelo caminho de terra na escuridão. Entrei no carro e o segui. Desativei o alarme e percebi que ele não havia disparado. Eu não entendia como alguém poderia ter entrado no carro. Liguei o carro e segui alguns metros até alcançar o senhor, que fez sinal para que eu dirigisse no ritmo dele. Ele caminhava ao lado da minha janela. Há muito tempo ela não aparecia, disse ele. Estava prestes a perguntar de quem ele falava quando ouvi latidos distantes e olhei pelo retrovisor. A apenas alguns metros de nós, mal visível na escuridão da noite, vi uma mulher se aproximando. Como em um conto de terror, era uma mulher de branco, avançando naquele caminho sombrio. Ela está vindo. Eu disse ao senhor que se virou e logo me mandou seguir. Acelerei, e ele continuou gritando para eu ir embora. Quando avistei a estrada, a uns 20 metros, ele gritou novamente que eu acelerasse. Vai, 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 vai! Cheguei à rodovia e no retrovisor ainda pude ver aquelas 2 silhuetas desaparecendo na escuridão da noite. Cheguei em casa tremendo e até hoje não sei se o senhor ficou bem. Sabem, durante minha vida me aconteceram coisas estranhas e inexplicáveis, mas o mais assustador que me aconteceu foi por acaso, do outro lado do mundo. Meu primeiro namorado era um cara muito rico. Sempre achamos que a diferença entre a família dele e a minha não seria importante, mas no fim foi. Quando completamos 1 ano de namoro, a família dele planejou uma viagem à Europa para comemorar os 30 anos de casados dos pais. Iriam os 3 filhos e as esposas dos 2 mais velhos. Depois de muita insistência do meu namorado, embora eu não soubesse que ele teve que convencê-los, os pais dele também me convidaram. Não acho que a resistência foi porque eu era só a namorada,
mas porque eles nunca gostaram do nosso relacionamento. Nessa viagem confirmei tudo isso, e foi o começo do fim de um namoro que até então havia sido muito bonito. Foi na última parada dessas 2 semanas de terror que isso aconteceu. Não é que eu não valorize ter conhecido tantos lugares, mas realmente não pude aproveitar nada por causa das constantes humilhações da família e da incapacidade do meu parceiro de me defender. Estávamos no norte da Itália, em um hotel nas montanhas, frio pra caraca. A família queria esquiar, então fizeram uma viagem a um lugar a cerca de 2 horas de distância, onde já havia neve, mas eu fingi estar doente para ficar. Eu queria evitar qualquer interação com eles. Assim que foram embora, coloquei meu casaco mais grosso e fui caminhar pelos jardins do hotel. Bem, mais do que jardins, devo dizer que aqueles terrenos se estendiam para dentro da floresta. Começou a escurecer e tudo ficou ainda mais frio. A temperatura se tornou tão insuportável que decidi voltar ao hotel e me abrigar no quarto para esperar. Nesse momento algo aconteceu, e eu pensei que, devido ao frio que encheu o ambiente de repente, tudo ficou em silêncio. Apressada, me dei conta do tamanho daquele lugar e de como eu tinha me afastado. Cheguei até uma cerca de madeira e comecei a correr para tentar voltar mais rápido, mas tudo doía por causa da temperatura. A certa distância, a 50 metros, vi uma porta na cerca e um pequeno caminho que se estendia para além dos limites do hotel, em direção à montanha. Ali, a alguns passos da cerca, vi uma pessoa e acenei por reflexo, mas não obtive resposta. Eu caminhava, me aproximando, não exatamente naquela direção, mas em diagonal, e pude ver a pessoa com mais clareza. Ela estava vestida de terno, mais precisamente um smoking, e usava um chapéu muito alto, como um de mágico. Por alguma razão, pensei que fosse um funcionário do hotel, embora eu não entendesse como ele podia suportar o frio com aquelas roupas. Acenei novamente e disse, "Boa noite", mas ainda assim ele não respondeu. Comecei a duvidar se era uma pessoa ou um boneco, pois continuava completamente imóvel, mesmo parecendo olhar diretamente para mim. Então ele se moveu, inclinou a cabeça, olhou para o hotel, olhou de novo para mim e começou a caminhar em minha direção, entrando no terreno. Senti um certo perigo e comecei a correr, apesar da dor nos joelhos e nos calcanhares. Por sorte, mais adiante, vi um dos funcionários do hotel ajeitando algo no jardim e disse a ele que havia uma pessoa entrando pelo lado da floresta. Tentava explicar em inglês, mas o meu era ruim e o dele também parecia ser. Então, por desespero, disse em português. Ele, por incrível que pareça, pareceu entender mais. Não lembro bem as palavras, mas ele me perguntou se era um homem e, apontando para as próprias roupas, me perguntou como ele estava vestido. Quando consegui explicar e disse que usava um chapéu, o rapaz só me disse para entrar e começou a chamar os outros colegas. Fiquei na porta dos fundos do hotel e vi que mais homens se uniram a ele caminhando em direção às árvores, com pás e ferramentas nas mãos. Infelizmente, já estava escuro demais para ver o que se passava entre as árvores. Depois, uma jovem se aproximou e fechou os acessos para os fundos, colocando uma placa que dizia que não era permitido ir para lá até a manhã seguinte. Voltei para o quarto e cerca de 2 horas depois, quando meu namorado chegou, fingi estar dormindo, especialmente porque ele veio com um dos irmãos e eu não tinha ânimo para conversar. O irmão falava italiano e parecia estar explicando algo ao meu namorado. Dizia que não podia acreditar que em um país inteligente ainda dessem importância a lendas e essas coisas ridículas. Meu namorado lhe fazia mais perguntas. Parecia que tinham conversado com um dos funcionários, que lhes disse que o homem da floresta havia se aproximado e que nunca colocariam os hóspedes em risco, mesmo que achassem as advertências ridículas. Os dois riram mais um pouco, falando que haviam coisas mais importantes para se preocuparem. Mas eu sabia o que tinha visto. Posso parecer doida da cabeça, mas talvez estivesse a poucos metros de uma criatura lendária.
Desde então, nada, absolutamente nada. Me parece absurdo e respeito as crenças de todas as pessoas. Eu sei o que vi, e embora não tenha reconhecido nenhum traço no rosto daquela figura à distância, acho absolutamente impossível que alguém normal suportasse aquelas temperaturas vestido assim. Nunca contei ao meu namorado o que vi, nem à família dele. Era uma noite de sexta-feira em 2018. Eu estava sozinha em casa tentando concluir um trabalho para poder aproveitar meu fim de semana sem ter que me preocupar com isso. Provavelmente eram cerca de 1h da manhã neste momento. Eu estava trabalhando em meu escritório há umas boas 7 horas, então eu estava ficando bastante exausta. Continuei e estava me distraindo ou perdendo o foco. Então parei o que estava fazendo e me levantei para esticar as pernas e tentar acordar. Andei um pouco pela sala e, ao passar pela parede oposta à minha mesa, notei algo se movendo lá fora. Parei e olhei novamente. Eu estava no segundo andar da minha casa e a janela dá vista para a frente do imóvel junto à garagem e varanda. No começo não vi nada e pensei que minha mente estava cansada, mas depois vi um pouco de movimento. Era uma sombra pairando sobre a calçada que levava à varanda. Alguém estava do lado de fora da porta da frente, ou pelo menos era o que parecia. Depois de olhar pela janela por alguns minutos e ver a sombra mal se mover, saí do meu escritório e desci em silêncio. Apoiei-me na porta da frente e olhei pelo olho mágico. Lá fora havia um homem com cerca de 40 anos, careca e com uma barba grisalha. Observei por um momento. Ele nunca bateu ou tocou a campainha ou fez qualquer barulho. Ele apenas ficou lá parado, que nem uma estátua. O que começou a me assustar mais foi que eu não sabia há quanto tempo ele estava lá. Só notei ele alguns minutos antes. Querendo algumas respostas sobre por que o homem estava na minha casa, abri a porta. Fiquei surpresa porque o homem nem sequer se mexeu. Seu rosto permaneceu o mesmo, frio e sem emoção. "O que você está fazendo aqui?" eu perguntei a ele. O homem continuou a olhar para mim, mas não respondeu. Então seus olhos passaram por mim e olharam para o corredor da minha casa. Movi a porta ainda mais em direção ao meu corpo para esconder a vista. "Não sei por que você está aqui, mas precisa ir embora", eu disse, fechando a porta. Seu comportamento estranho era assustador. Ouvi seus passos começarem a sair da varanda e se afastar de casa. Aliviada, verifiquei se ele tinha ido embora, depois voltei para o meu escritório, tentando esquecer o homem e focar novamente no meu trabalho. Continuei de onde parei e cerca de 5 minutos depois, quando estava começando a realmente começar a trabalhar, uma batida muito forte ecoou pela casa. Era da porta da frente. As batidas eram muito fortes, como se alguém estivesse dando murros contra ela. Irritada, levantei-me e corri até a porta da frente, abrindo-a agressivamente com a intenção de gritar com o homem. Mas quando o vi, rapidamente mudei de ideia. Algo em seu olhar, na maneira como ele estava, instantaneamente transformou minha raiva em medo. Olhei para suas mãos e ele estava segurando algo ao seu lado, mas como se estivesse tentando esconder de mim. Tudo o que consegui distinguir foi o topo de um pequeno cabo que lembrava o de uma faca. Olhei de novo para ele apenas para ver todo o seu corpo se sacudir em minha direção. Dei um pulo para trás e bati a porta. Depois lutei para trancá-la enquanto o homem tentava girar a maçaneta do outro lado. Felizmente, por estar acima do peso nessa época, consegui com facilidade, e assim que consegui fechar a maçaneta e a fechadura, o homem começou a bater na porta novamente com muita força. Olhei pela pequena grade de entrada de ar e vi que ele estava batendo com a testa na porta. Fiquei ali sem respirar, sentindo minha adrenalina ainda subindo pelo meu corpo. Ele não parou por sequer um segundo,
e parecia que a qualquer hora ele iria quebrar minha porta. Sem saber o que fazer, fui ao escritório e liguei para a polícia. Avisaram que alguém próximo chegaria em 10 minutos. Voltei para baixo e quando cheguei quase ao final da escada, o som parou e parecia que ele estava esfregando algo contra a porta. Ficou assim por mais uns 3 minutos até que ele voltou a bater novamente. Olhei lá fora e ele estava com a testa escorrendo sangue e batia a cabeça sem parar. Foi realmente algo doentio. Ele ficou nessa pegada até a chegada da polícia 5 minutos depois. Ouvi por trás da porta os policiais exigindo que ele largasse a arma que estava em suas mãos e ele acabou soltando depois de alguns minutos. Era uma faca realmente. Após isso, ele foi colocado na viatura sem nenhum problema. Nem parecia a pessoa que estava quebrando a minha porta com a cabeça. O policial me disse que era seguro abrir e eu abri. Olhei para a porta e vi sangue escorrendo dela. No outro dia me retornaram avisando que o homem estava sob a influência de uma droga pesada que esqueci o nome. Porém, isso não deixa menos pior aquela situação de terror em ver alguém literalmente quebrando a cabeça contra a sua porta em plena madrugada. O homem nunca mais foi visto depois daquele dia, porém as marcas na porta ainda existem. Não sou do tipo que se assusta facilmente, nem quem acredita em coisas que não pode explicar. Meu trabalho como técnico de sistemas me levou a resolver todo tipo de problema, desde falhas elétricas até a instalação de sistemas audiovisuais. Mas o que me aconteceu há alguns meses na escola de Milena continua me assombrando até hoje. A escola havia sido vítima de um roubo apenas algumas semanas antes do início das aulas. Criminosos levaram tudo o que puderam, deixando salas destruídas e um vazio no coração da comunidade. Os pais, num gesto admirável, doaram o que tinham para que as crianças pudessem voltar às aulas normalmente. Eu decidi ajudar em tudo o que fosse possível, não apenas por compromisso, mas porque queria que Milena, a quem amo como uma filha, tivesse um lugar seguro e acolhedor para aprender. Isso é o mínimo que se pode desejar a uma criança. Os dias eram intensos, cheios de reparos e ajustes. Entre os equipamentos estava uma televisão antiga, grande, mas em bom estado. Sabíamos que era a nossa melhor opção para equipar a sala de audiovisual. Era uma televisão robusta, daquelas que parecem inamovíveis, com uma moldura de madeira escura, literalmente velha pra caramba. Bom, o foco agora é nela, e digo que desde o primeiro momento em que a vi, senti algo estranho, algo que não conseguia explicar. A princípio pensei que fosse cansaço, pois trabalhava até tarde, muitas vezes sozinho na escola, enquanto o sol se escondia e as sombras começavam a devorar os corredores, pouco a pouco. E foi em uma dessas noites que o vi pela primeira vez. Ao ajustar os cabos e testar a tela, notei uma silhueta de relance. Olhei diretamente, mas a imagem desapareceu. Balancei a cabeça rindo de mim mesmo por ser tão paranoico. Mas então, ao olhar o reflexo da televisão em uma janela próxima, vi de novo. Um homem, imóvel, com olhos fundos que pareciam me observar de dentro da tela. Desliguei a televisão imediatamente e saí da sala com a pele arrepiada. Decidi não pensar mais nisso e não contar nada a ninguém. É o cansaço, nada mais. Repeti para mim mesmo várias vezes, mas as coisas não melhoraram. Toda vez que trabalhava naquela sala, a presença do homem se tornava mais evidente. Às vezes, ao desligar a televisão, seu rosto permanecia impresso na tela por um instante a mais do que o normal. Outras vezes, quando eu me aproximava, sentia que ele me seguia com o olhar. Acabei decidindo parar de trabalhar até tarde. As coisas eram menos intensas durante o dia, e essa era minha desculpa para evitar aquelas horas sozinho. Com o tempo,
Terminei de instalar tudo o que era necessário e entreguei meu trabalho. Recebi os agradecimentos dos diretores e de alguns pais e me senti aliviado por poder me afastar daquela sensação estranha. Mas minha curiosidade não me deixou em paz. Algumas semanas depois, voltei à escola para uma reunião de rotina, para discutir as notas das crianças no primeiro trimestre. Ao entrar na sala de audiovisual, notei algo estranho. Não havia televisão. Perguntei a alguns professores, mas eles não me deram respostas claras. Apenas comentários de que a TV não havia sido necessária. Afinal, sabia que na parte de trás da escola havia uma caçamba de caminhão onde usavam como reciclagem e fui até lá. Chegando em um canto escuro, eu a vi. A televisão coberta de pó, com uma tábua amarrada firmemente sobre a tela e o cabo de alimentação cortado de forma bruta, como se alguém o tivesse cortado com algo sem fio, com desespero. Fiquei ali observando a televisão, sentindo um frio que não sei como explicar, mas parecia emanar dela. Não havia explicação, nem histórias compartilhadas pelo pessoal que pudessem esclarecer o que havia acontecido com aquela TV. Eu nem sequer sabia de onde ela tinha vindo ou quem a havia doado. Mas uma coisa era clara: o que quer que eu tenha visto não era fruto da minha imaginação. Pela primeira vez em muito tempo, desejei não voltar a ver uma tela, nem o homem que habitava seu reflexo. Às vezes, uma boa ação pode nos levar a viver nossa própria história de terror, seja paranormal ou não. Injusto, não acham? Alguns anos atrás, meus irmãos e eu subimos um morro para acampar por um tempo. Quando chegamos ao topo, percebemos que havia um bosque e decidimos passar a noite lá, pois tínhamos tudo o necessário para acampar. Estávamos eu e meus 2 irmãos. O mais velho tinha 23 anos, meu outro irmão tinha 12 e eu 19. À noite montamos o acampamento e supostamente haveria luz da lua, mas para nossa surpresa, naquela noite não houve nenhum luar. Tudo estava completamente escuro. Então, meus irmãos e eu fizemos uma fogueira para iluminar. Eu dormi sozinha e na madrugada acordei porque ouvi alguns ruídos fora da barraca dos meus irmãos. Me levantei para dar uma olhada. Saí, e a primeira coisa que vi foi meu irmão mais novo falando com alguém e olhando para as árvores. Fiquei com medo, mas me aproximei e ouvi que meu irmão murmurava algo incompreensível. Fui até ele e toquei seu ombro. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Seu olhar estava perdido e vazio. Hesitei por um momento e perguntei com quem ele estava falando. Meu irmão apenas me olhou, inclinou a cabeça para o lado e então sorriu da maneira mais sinistra possível. Eu me assustei e disse para ele parar com as brincadeiras, mas então ele se tornou extremamente agressivo, me agarrou pelos cabelos e me golpeou no rosto com a força de um homem adulto. Caí no chão e mal consegui gritar o nome do Fernando, meu outro irmão, que rapidamente saiu e viu meu irmãozinho correndo em direção às árvores na escuridão. Nando foi atrás dele enquanto eu tentava me recompor. Ele voltou depois de uma hora e disse que não o encontrou, que isso seria impossível, pois o bosque estava muito escuro, quase não dava para ver nada. Ele disse que quase se perdeu no caminho de volta. Então, rapidamente pegamos nossas coisas e fomos andando. Não havia sinal de telefone naquela área, mas uns 100 metros adiante encontramos um senhor que estava patrulhando a região. Ele nos viu muito agitados e perguntou o que havia acontecido. Explicamos a situação e ele nos levou até uma espécie de cabana, onde fez uma ligação para outros companheiros seus. Um tempo depois, eles chegaram e iniciaram a busca. A busca foi curta, pois encontraram meu irmão dentro de uma pequena caverna, a poucos metros dali. Ele estava tremendo em posição fetal. Quando o vimos, logo perguntamos o que tinha acontecido,
e por que ele havia feito aquilo. Ele nos contou, tremendo, que se levantou para urinar de madrugada perto de algumas árvores e começou a ouvir uns assobios muito rítmicos que o envolveram em um estado de transe, como se estivesse meditando. Ele ficou ali escutando até que entre os galhos surgiu uma coisa que lhe falava com uma voz muito suave. Ele a descreveu como uma criatura humanoide, parecida com um veado ou alce, mas em pé. A criatura era preta e tinha cerca de 3 metros de altura. Disse que era isso que se lembrava e que não se recordava da parte em que me agrediu e saiu correndo. Meu irmão e eu nos olhamos assustados. O senhor nos ofereceu uma carona até a cidade, que ficava a uns 15 minutos de carro, e agradecemos muito. Meu irmão dormiu durante o trajeto e aproveitamos para perguntar ao senhor se ele sabia de alguma criatura parecida naquele bosque. Ele ficou em silêncio por um momento com as mãos no volante. Então virou-se para nós e disse uma frase que nos deu calafrios. Às vezes, o simples fato de falar dessas coisas dá mais vida a elas, e só morrem quando deixamos de pensar nelas. Isso nos marcou para sempre, ainda mais pensando no fato de como uma simples noite de acampamento acabou se tornando a experiência mais aterrorizante que já vivemos. Graças a Deus, meu irmãozinho não teve problemas, e até agora não notei nenhuma sequela em seu comportamento. Essa é a história que queria compartilhar. Há alguns anos, quando eu estava começando a trabalhar como motorista de aplicativo, vivi algo que até agora foi a experiência mais intensa que já tive e espero que continue assim. Naquela ocasião, precisei levar uma moça para uma dessas áreas perigosas onde ninguém gosta de entrar, onde são comuns os roubos de veículos. Mesmo assim, eu não podia recusar a corrida para a moça, que provavelmente estava fazendo um esforço para pagar pelo serviço e chegar em casa de forma um pouco mais segura. Deixei-a na entrada de um beco onde ela disse que não precisava mais do meu serviço. Ela me deu orientações para sair da comunidade de forma mais fácil, mas, curiosamente, naquele momento, a aplicação alertou que alguém próximo havia solicitado uma corrida. Fiquei receoso, mas decidi me aproximar do local, pensando que se algo parecesse suspeito, eu simplesmente cancelaria a viagem e sairia dali avoado. Quando entrei na rua, vi 2 senhores no meio do caminho fazendo sinais para mim. Era uma senhora de uns 50 anos, que havia pedido a corrida e queria que eu levasse seu pai, um senhor já bem idoso. Ofereci ajuda para ele entrar no carro, mas ele entrou sem dificuldade. A senhora disse que o alcançaria em breve. Andamos um pouco, e o senhor me pediu para não seguir o caminho indicado pelo aplicativo, dizendo que não era seguro, que havia muitos assaltos por ali. Por aqui o caminho é ruim, mas vamos sair sem problemas, ele disse, e me pediu para seguir por uma rua que parecia subir mais nas encostas. De fato, o caminho era complicado, cheio de buracos em algumas partes, onde parecia que a estrada, cortada nas encostas do morro, estava sendo retomada pela terra. O senhor estava em completo silêncio e me pediu para desligar a música que eu estava tocando. Fiquei surpreso, pois estava em um volume bem baixo, mas obedeci, querendo que a viagem fosse o mais confortável possível. Entramos em uma área onde só tínhamos morros de um lado e do outro um pequeno barranco. Mais ao longe, lá embaixo, era possível ver as casas da região e a queda parecia perigosa, então avancei com muita cautela. Não vá frear, disse o senhor de repente. Olhei de volta para a estrada e vi 3 figuras se aproximando, uma delas no meio da rua. Pensei, droga, vamos ser assaltados. Mas um grito do senhor que abriu a janela fez meu sangue gelar. Vocês já estão mortos, rapazes. Descansem em paz. Ele voltou a se dirigir a mim, dizendo para eu não reduzir a velocidade,
Percebi que duas das figuras voltaram a desaparecer na escuridão do morro, como se fossem absorvidas pela noite, enquanto a outra, que estava no meio da rua, seguiu para o lado do barranco. Quando passei, pude vê-la com mais clareza, a poucos metros de mim, perto da janela. Era um rapaz normal, vestindo uma camiseta apesar do frio, mas com a pele muito branca, enrugada como se estivesse debaixo da água. Ele estava de costas, então não vi seu rosto. Mas apesar de estarmos com o aquecedor ligado, parecia que ele congelava o carro quando passamos ao lado dele. Pobres rapazes, disse o senhor no banco de trás. Morreram há meses aqui em um acidente, mas ainda não perceberam. Continuam vagando. Quando saímos daquela rua, ele disse que eu já podia voltar a ligar a música. Segui em completo silêncio pelo resto da viagem e não perguntei mais nada. Olá, meu nome é Juan Carlos e tenho 21 anos. Não me importo de revelar minha identidade. Sigo este fórum há 2 anos, mas só agora tive coragem para compartilhar minha experiência. Demorei para reunir essa coragem. Muitos riram dessa história que aconteceu quando eu tinha 12 anos. Somente minha família e eu sabemos como realmente sofri. Tudo começou em um domingo, quando saíamos da missa. Naquela época, minha família era muito apegada à igreja, então ir à missa era uma atividade que nunca deixávamos passar. Como sempre, ao sair, fomos à loja comprar as coisas para o café da manhã. Minha mãe, minha irmã e eu fomos à seção de pães para pegar alguns pãezinhos. Estava completamente vazia, só estávamos nós 3 lá. Afastei-me alguns passos para pegar um saco de pães. Atrás de mim havia apenas uma prateleira, mas senti algo como uma energia. Não sei como descrever, mas senti que precisava olhar para trás. Quando o fiz, vi que algo se agachou instantaneamente para se esconder de forma impossível atrás daquela prateleira. Eu vi por uma fração de segundo, mas eu vi. Um homem alto, completamente negro. Não como uma pessoa de pele escura, não. Me refiro a ser completamente negro. Sua pele, seus olhos, suas roupas, seu chapéu, tão negro que não tinha rosto. Ele desapareceu na prateleira e eu senti que ia desmaiar de susto quando minha mãe se aproximou para me segurar. O rosto dela era de surpresa, mas também de medo, como se ela também tivesse visto algo. Acho que tentando me proteger, como qualquer mãe faria, ela disse que não era nada, que eu me acalmasse, que o que eu tinha visto era a sombra do meu pai que estava se aproximando. E como de fato meu pai estava chegando, tentei me acalmar, convencer-me de que isso era o que eu tinha visto. Mas ao chegar em casa, minha mãe me chamou e, sem explicar muito, disse que iria me passar o círio, a vela santa que vendem na igreja. Diante da minha insistência, ela finalmente me disse que era para tirar o susto, as más vibrações. Ela acendeu e começou a passar a vela pelo meu corpo, mas a vela se apagou. Ela acendeu novamente e a vela apagou-se de novo. E mais uma vez. Parecia que alguém soprava, até dava para ver a chama se dobrando, como quando alguém sopra forte, mas não havia vento nenhum naquele quarto, nada que pudesse explicar por que a vela estava reagindo daquela forma. Minha mãe, sempre positiva e tentando me acalmar, disse com uma voz que não conseguia esconder certo nervosismo, que era só o ar, mas novamente não havia nenhuma corrente ali. Tentei seguir o dia normalmente, sem imaginar o que estava por vir. No dia seguinte acordei com febre, me sentia extremamente fraco. Minha mãe, ao me ver, se surpreendeu com o quão pálido eu estava e me levou ao médico, mas depois de 3 dias eu não melhorava, só piorava. Tanto minha saúde quanto meu estado de ânimo estavam deteriorando. Eu me olhava no espelho e quase não me reconhecia, com olheiras, pálido, cansado. À noite o medo não me deixava dormir, e quando o cansaço finalmente vencia, eu acordava tremendo de frio.
Em casa comecei a ouvir ruídos estranhos, como se houvesse mais alguém comigo, alguém andando pelos corredores e movendo as coisas, especialmente à noite, e também parei de comer. No quarto dia, desesperada, minha mãe recorreu a um contato que minha avó havia dado, mas que ela relutava em usar até então. Me levaram a uma mulher, mas a senhora não conseguiu nada. Me levaram a outra, mas também não pôde me ajudar. E uma terceira também não teve sucesso, mas disse algo muito importante à minha mãe. Que precisavam me curar rapidamente porque um velho maldito queria me levar. Finalmente, uma irmã do meu avô nos disse que conhecia alguém realmente bom, e assim me levaram. Lembro-me vagamente de que chegamos a uma casa onde meus pais explicaram minha situação, mas a pessoa simplesmente lhes deu um endereço e disse que precisavam me levar lá imediatamente. Já no segundo lugar, uma senhora saiu e me levou a um quarto, ignorando a fila de pessoas esperando para ser atendidas. Ela deu uma lista aos meus pais, uma lista de coisas que precisavam trazer o mais rápido possível. Naquele momento, para ser sincero, eu já não tinha muitas esperanças. Eu me sentia cansado, sentia que ia morrer e que não podia fazer nada para evitar. A senhora então repetiu umas palavras que já tínhamos ouvido. Um velho está levando seu garoto. Ela fez meus pais saírem do quarto e me pediu para ficar apenas de roupa de baixo. Depois me mandou sentar em um canto virado para a parede. Disse para fechar os olhos e que, independentemente do que ouvisse, não deveria abrir os olhos nem me virar. Então começou um ritual. Eu ouvia sua voz fazendo orações até que a voz mudou. Tornou-se demoníaca. Começou a falar em outro idioma. Por mais que sentisse necessidade, não virei. Apenas abri um pouco os olhos, mas não virei. Ouvi então os mesmos sons que ouvia em casa, como alguém caminhando pelo lugar, tropeçando em tudo, movendo as coisas. Os sons eram idênticos. Depois de cerca de 1 hora, finalmente terminou. A senhora chamou meus pais e explicou na minha frente que eu tinha algo dentro de mim. Eu estava tão cansado, tão tonto, que minhas lembranças são vagas, mas lembro que ela disse que quase não conseguiu, que por pouco não me levaram. Meus pais se surpreenderam porque assim que saímos daquela casa, as olheiras desapareceram do meu rosto. Recuperei minha cor e estava com fome, muita fome. Lembro exatamente onde me levaram para comer naquele dia. Foi a refeição mais deliciosa que me recordo de ter provado, como se representasse uma segunda chance de viver. O Walmart em que eu trabalhava ficava aberto 24 horas naquela época. Devido ao horário escolar do meu filho, eu trabalhava no turno da noite para poder estar disponível para levá-lo e buscá-lo. Eu fazia o turno das 22 horas às 7 durante toda a semana. Durante o dia eu dormia, cuidava do meu filho e trabalhava em um segundo emprego alguns dias. Eu estava muito exausta nessa época da minha vida. Não foi um período fácil. Eu precisava fazer o que podia para pagar o aluguel. Se o Walmart era um dos maiores, era um supercenter, então tinha de tudo. Era um dos poucos abertos 24 horas por aqui. Acho que a Covid mudou isso. Quando cheguei lá por volta das 22 horas, numa noite fria, ainda havia uma quantidade razoável de clientes na loja. Muitas pessoas vinham fazer compras tarde da noite. À medida que as horas se passavam, é claro, o movimento diminuía tremendamente. As horas tardias da noite atraíam muitas pessoas estranhas, mais estranhas do que as usuais durante o dia. Durante a madrugada, havia apenas uma pessoa trabalhando na frente e essa pessoa ficava nos caixas de autoatendimento. Não havia caixas regulares abertos tão tarde, mas havia alguns repositores, que era o que eu fazia. Além disso, havia alguns trabalhadores no armazém com quem eu nunca interagia. Eles faziam seu próprio trabalho
e fora eles havia apenas o gerente noturno de plantão. Eu estava no corredor dos cereais, fazendo meu trabalho habitual de reposição. Notei um cliente passar pelo corredor e segundos depois ele voltou à vista no final do corredor, parou e olhou para mim. Quando olhei de volta para ele, ele começou a olhar os cereais. O cara tinha cabelo encaracolado, mas eu não conseguia determinar sua etnia. Ele tinha uma mochila preta que parecia estar cheia até a borda com sabe-se lá o quê. Ele ficou parado no corredor dos cereais por um minuto, aparentemente olhando as barras de granola. Então ele se aproximou um pouco de mim e perguntou onde ficava o pão. Eu apontei na direção certa. Ele agradeceu e lentamente saiu do corredor. Eu o observei se afastar, e ele tinha um andar muito perceptível, meio mancando. Quando ele saiu de vista, saiu da minha mente também. O problema é que ele não ficou fora de vista por muito tempo. Eu estava no corredor dos cereais por um bom tempo, e comecei a notar que a cada poucos minutos aquele cara passava lentamente pelo corredor olhando para mim. Ele não estava segurando nada, ele não pegou nenhum pão, ele só tinha sua grande mochila suspeita. Eu comecei a trabalhar mais rápido só para terminar logo aquele corredor e sair de perto dele. Quando terminei, levei a plataforma vazia de volta ao armazém, onde peguei outra plataforma cheia de caixas prontas para serem repostas. Escolhi propositalmente um corredor longe do corredor dos cereais. Agora eu estava no corredor dos salgadinhos. Isso foi cerca de 45 minutos após o contato inicial com aquele cara, então não deveria haver nenhuma chance dele ainda estar ali. Mas eu estava errada. Ele me encontrou. Eu estava rotacionando os novos pacotes de salgadinhos para trás dos antigos na prateleira, e então olhei para a direita, e aquele cara estava no final do corredor, espreitando novamente. Ele ainda não tinha nada nas mãos. Esse homem estava vagando pela loja há quase uma hora sem comprar nada. Finalmente ele se aproximou de mim como eu temia que faria. Eu tentei olhar para outro lado até ele começar a falar. Não lembro palavra por palavra o que ele disse, mas basicamente ele disse que estava me observando e não podia resistir a vir até mim para me dizer como eu era bonita. Respondi o mais educadamente que pude. Dei uma risadinha falsa e disse: "Obrigada, muito gentil da sua parte." Mas ele não parou por aí. Ele fez um monte de perguntas pessoais, como de onde eu era. Dei respostas falsas para tudo. Esse cara cheirava muito mal, muito mesmo, e seu hálito era horrível, um fedor que nunca tinha sentido antes. Eu estava genuinamente repulsada. Ele pediu meu número, e eu disse que estava saindo com alguém. Ele disse que não havia problema em sermos apenas amigos. Para fazê-lo me deixar em paz, dei um número falso. Então eu disse que não podia conversar com ninguém enquanto estava trabalhando. Ele fez um comentário antes de ir embora, achando que estava sendo esperto por ter conseguido meu número, quando na verdade eu lhe dei um número falso. Achei que isso seria o fim. Horas se passaram e o tempo parecia estar andando para trás. Eu queria ir para casa. Foi então que a outra repositora que estava trabalhando naquela hora me chamou pelo rádio, dizendo que havia um cara com aparência assustadora perguntando por mim. Eu disse, não, e então disse para ela dizer que eu tinha saído. Basicamente corri para a sala dos funcionários, onde planejei me esconder por um tempo. Cheguei à sala e sentei em uma das cadeiras. Então as portas duplas se abriram e entrou aquele cara. Ele olhou para mim e parecia zangado. Ele gritou: "Você me deu um número falso, sua vaca." Cheguei a engolir meu chiclete de tanto medo. Eu disse: "Você não pode estar aqui, senhor." Então ele tirou a mochila e a colocou na mesa ao lado da minha. Ele começou a abri-la enquanto olhava para mim. Foi quando chegou a hora de eu ir. Levantei e corri para passar por ele sem pensar. Ele tentou agarrar meu braço, mas não conseguiu. Enquanto eu corria pela loja, olhei para trás e vi que ele estava correndo atrás de mim. Corri para a frente da loja e saí para o meu carro.
Foi a única coisa que consegui pensar no momento. Alternativamente, eu poderia ter tentado encontrar os trabalhadores do armazém ou até mesmo o gerente, mas isso não era garantia. Cheguei ao meu carro e vi o homem saindo do Walmart procurando por mim. Ele estava lento, devia estar sob efeito de alguma coisa. Ele viu meu carro, mas era tarde demais. Eu já estava dirigindo para longe. Liguei para o gerente noturno e contei o que tinha acabado de acontecer e que eu não me sentia confortável ficando lá naquela noite. Também o avisei sobre o homem com a mochila cheia de conteúdos desconhecidos. Meu gerente me disse que eu não podia deixar o local desfalcado. Ele disse que chamaria a polícia para garantir que o homem não voltasse e me disse para voltar. Eu estava determinada a não voltar naquela noite. Eventualmente ele entendeu o recado e disse que revisaria as filmagens das câmeras e que eu voltasse então na noite seguinte. E eu voltei. Ele supostamente notificou a polícia no dia seguinte sobre o homem e deu à polícia as imagens das câmeras de segurança. Admito que já vi pessoas mega estranhas naquele emprego, mas esse cara foi de longe o mais assustador. Não sei o que ele estava procurando na mochila e também não quero saber.